bem? Meu nome é Cida e você está no canal Compartilhe Livros. Se você já é inscrito, já acompanha o canal há algum tempo, você deve ter percebido que eu não gravo tem quase 2 anos. Bom, nesse meio tempo muita coisa aconteceu, porque afinal de contas existe vida além do YouTube, não é mesmo? Mas aí, como eu conheci várias pessoas aqui no YouTube e algumas delas com as quais eu ainda mantenho contato, vira e mexe alguém me pergunta: mas e aí, o que aconteceu? Largou o canal? Largou os livros? A verdade é que se você é adulto e como eu paga muitos boletos, a vida é corrida mesmo e não dá tempo de fazer tudo. Uma hora você vai ter que escolher o que priorizar e o que não priorizar. E agora eu não tô nem falando de um hobby como ter um canal no YouTube. Eu tô falando das suas leituras. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu sou uma pessoa que larga livros. Sim, eu sei que isso é polêmico, mas só Deus pode me julgar. Inclusive existe um vídeo aqui no canal chamado Os Direitos do Leitor, e um desses direitos é largar um livro. Eu achei que seria bacana voltar com esse assunto. Por que a gente larga livros? E eu decidi falar um pouco disso nesse vídeo. Então sim, de maneira geral, esse vídeo é uma defesa das pessoas que largam livros. E veja bem, eu não tô falando de livros ruins. Eu tô falando de livros que não ornam com aquele leitor, com aquele momento. Então eu decidi mapear algumas coisas que já me fizeram largar livros. Vamos lá. Motivo número 1. Não é a vibe do momento. Eu não sei se vocês são assim, mas sempre que eu vou escolher uma leitura, eu fico assim, bom, agora eu tô a fim de ler, sei lá, um livro de fantasia. Ou não, agora eu quero ler uma coisa assim que me faça pensar. Ou hoje eu preciso de um livro mais leve, sei lá. A questão é que eu acho que escolher uma leitura e começar uma leitura tem muito a ver com o momento que você tá vivendo. O que acontece às vezes é que depois de começar aquela leitura, você percebe que não é bem o que você esperava, ou não é aquela vibe que te prende naquela hora. Isso aconteceu comigo, por exemplo, com este livro aqui, o On the Road. Esse livro aqui é um clássico, na verdade eu sempre tive bastante vontade de ler, mas quando eu peguei pra ler, eu comecei a ler e fiquei... acho que não agora. Então não é um livro que eu larguei pra sempre e decidi que nunca mais quero ver na minha frente. É só um livro que ainda não é a hora. E tá tudo bem. Aliás, esse livro em específico, ele tem um outro motivo que me faz largar livros, que são edições difíceis. E por edições difíceis eu quero dizer letrinhas miúdas, margens pequenas, e tudo que torna a leitura, assim, um pouquinho mais desconfortável. Principalmente pra quem lê, sei lá, no metrô, né? Então, cara, se você está lendo um livro que não tá de acordo com a sua vibe, não perca tempo com isso. Larga o livro e vai ler outra coisa que tem a ver com você agora. Se ele tá na sua prateleira, ele não vai sair fugindo, tá? Ele ainda vai estar aqui quando você quiser encontrar ele de novo. Segundo motivo na minha vida para largar livros: não é o seu estilo. A gente sabe que os autores e gêneros e enredos têm a ver mais com umas pessoas, outras não. E quanto mais você lê, mais você tem noção do que você gosta e do que você não gosta. Eu, por exemplo, eu detesto coisas muito descritivas. É claro que existe uma diferença entre uma descrição que é integrada com a história e que é menos cansativa quando você está lendo, e aquela descrição que toma conta de parágrafos e parágrafos e páginas, e às vezes dá a sensação de que poderia ser muito mais leve. Eu senti muito isso, por exemplo, lendo Eça de Queiroz. Alguns livros dele eu larguei, outros eu não pude largar porque eu precisava para estudar ou para trabalhar. Mas fugindo um pouco desse ambiente profissional como professora de literatura, este livrinho aqui é um que eu larguei por causa disso. Eu não sei se tá focando na capa, gente, mas é O Senhor dos Anéis, tá? E sim, eu sei que agora vão aparecer milhões de fãs do Senhor dos Anéis, que talvez me xinguem. Mas assim, gente, eu repito o que eu falei no começo, não é porque eu largo que significa que eu acho o livro ruim. Eu sei que O Senhor dos Anéis é um clássico da fantasia e, enfim, inspirou muitas outras obras, inclusive que eu gosto, mas quando eu peguei pra ler esse livro, eu achei um porre. Eu li umas 60, 70 páginas e a impressão que eu tinha é que não acontecia nada, que a história não ia pra lugar nenhum, e ele só ficava descrevendo. E a gente sabe que numa história de fantasia a descrição é muito importante, né, pra fazer a ambientação e tudo mais, quer dizer, eu tô criando um universo novo. Mas em outras obras de fantasia eu não senti isso tão cansativo quanto eu senti no Senhor dos Anéis. Então talvez um dia eu volte a ler o Senhor dos Anéis. Mas por enquanto eu não tô com vontade não, viu? Eu tô bem tranquila. Terceiro motivo pra largar um livro: colocar ele no freezer. Eu não sei se vocês são pessoas muito bacanas que curtem Friends ou se são pessoas muito estranhas, mas tem um episódio do Friends em que o Joey está lendo O Iluminado, do Stephen King, e ele coloca no freezer, porque ele diz que chega um momento em que aquele livro dá tanto medo que ele coloca dentro do freezer pra se sentir seguro. Inclusive ele comenta que ele nunca começa a ler O Iluminado se o freezer estiver cheio. Então eu vou chamar nessa categoria de colocar livro no freezer aquele livro que te dá coisas. É claro que no caso do Iluminado é um livro de terror e o Joey tá falando diretamente de medo, mas comigo aconteceu isso com um contexto um pouco diferente. No ano passado eu comecei a ler Cidade de Deus, do Paulo Lins.
Sim, é aquele do filme mesmo. E assim, a gente sabe que o Cidade de Deus é um livro violento, né? É um livro que se passa num contexto de violência, num contexto periférico, da favela e todo o resto. E até aí eu não achei que isso fosse me causar nada demais, até porque eu nasci na periferia de São Paulo e eu já vi muita coisa que eu preferia não ter visto ao vivo. Porém, foi muito pior do que eu pensava. E eu li assim um bom pedaço dele, eu cheguei assim na metade. Só que eu cheguei numa cena que ela era tão violenta e tão gráfica e tão bem descrita que aquilo me subiu uma ânsia, gente, que eu passei mal fisicamente com esse livro, sério. A gente, quando se envolve com uma história, eu acho que tanto seja um livro quanto um filme, um jogo, enfim, aquilo mexe com as nossas emoções. Só que se aquilo começa a te fazer mal de um jeito físico, talvez seja algo pra se pensar, né? Então, mesmo com dor no coração, porque eu queria, enfim, conhecer todo o resto da história, mas eu larguei a Cidade de Deus e coloquei no freezer porque pra mim foi demais. Motivo número 4 para largar livros. Você precisa de um tempo para digerir. Normalmente eu sou uma pessoa que lê muito rápido. Então, se eu pegar um livro que eu esteja gostando e embalar na leitura, em 2, 3 dias eu termino tranquilamente. Porém, já aconteceu algumas vezes na minha vida de achar que certos livros não podem ser lidos assim. Eles precisam de um tempo para você digerir, para você pensar, repensar, mastigar e depois retomar. Recentemente isso aconteceu comigo com este livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Esse livro não é um livro de ficção, é um livro de ensaios, então claro, já é uma leitura muito diferente, mas eu peguei com a ideia de ler todos os ensaios de uma vez só. E eu descobri que talvez não fosse uma boa ideia, porque tem tanta coisa importante, tanta coisa pra gente refletir nesse livro, tantos dados, tanta história, que eu sinto que preciso, assim, ler um ensaio, colocar ele lá na prateleira e ler outras coisas, pensar na vida, ver umas notícias, né, e sei lá. Então esse com certeza eu vou terminar de ler, mas eu estou fazendo assim em doses mais homeopáticas. E por último, mas não menos importante, o motivo que deixa todas as pessoas culpadas, que é: o livro não me prendeu. Voltando pro assunto do começo do vídeo, nós, pessoas adultas, pagamos boletos. Muitas vezes você tem milhões de coisas pra fazer, você lê um pouco e aí você tem que largar a leitura pra ir trabalhar, ou pra dormir, ou pra lavar louça, pra fazer qualquer coisa que seja. Só que quando a leitura é bacana, você fica pensando no livro, né? Eu fico, às vezes, trabalhando, pensando, meu Deus, eu preciso chegar em casa pra pegar o livro. E tem livros que não fazem isso. Então existem livros que simplesmente você poderia sentar e ler de uma vez, mas se você não fizer isso, ele não te chama de volta. Então pra que forçar essa relação? Isso aconteceu comigo, por exemplo, com o Eragon, que é um livro de fantasia, e que assim, durante o tempo que eu li, eu não tenho nada pra falar de ruim do Eragon. Não é assim, teve isso aqui que foi chato, isso aqui é ruim, isso aqui não faz meu estilo. Não, é um livro perfeitamente legível. Mas simplesmente ele não me chama de volta. É tipo, eu parei de ler e ficou, sabe? Não me deu vontade de voltar. Às vezes também isso acontece com uma saga, né? Você lê 1 ou 2 livros e depois parece que não tem vontade de descobrir como a história acaba. Aconteceu comigo com A Torre Negra, do Stephen King, que eu tenho o meu primo querido Pedro, que me falou muito desse livro e me emprestou, e eu li o primeiro, mas eu já fiquei meio, ok. E daí eu terminei o primeiro e falei, ai meu Deus, finalmente acabei. Aí eu olhei pro segundo e falei, acho que não. Eu sei que muitas vezes a pessoa evita largar o livro porque ela pensa no tempo que ela já gastou e já investiu naquela leitura. Mas não sei, eu acho que essa relação é uma relação que a gente deve levar pra vida também, que é a seguinte: pra que continuar insistindo em algo que não tá me fazendo bem? Ou pra que perder tempo fazendo algo que não me faz bem, que não tá legal, quando eu poderia gastar esse tempo com outras coisas que poderiam me fazer melhor? Então eu acho que desistir é necessário, às vezes é saudável. Eu acho que na vida a gente tem que priorizar algumas coisas, e de preferência as coisas que façam bem pra gente, que deixem a gente feliz, que deixem a gente legal, sabe? Ou que pelo menos façam a gente evoluir. É claro que você tem muitos motivos pra começar a ler um livro, mas se aquela leitura não está de acordo com esses objetivos, talvez seja hora de repensar. Pra que se forçar isso? A vida é muito curta pra perder tempo lendo coisas que você não quer. Agora, uma coisa importante é, eu estou falando de desistir de leituras que não estão te fazendo bem, não de leituras que estão difíceis. Que é uma coisa completamente diferente. Quando você tem uma leitura que te desafia, seja uma leitura no âmbito de estudo, trabalho, quanto no sentido pessoal, mas é um livro que, sei lá, você queria ler, mas que tem fama de difícil, ou que o autor tem uma escrita difícil, eu particularmente não acho que esse seja o motivo para largar. Uma coisa é desistir de algo porque não tá te fazendo bem. Outra coisa é desistir de algo porque você acha que não consegue.
você consegue. A questão é, vale a pena o esforço? Eu fico falando dos livros que eu larguei, mas acredite, eu também insisti em muitos livros e não larguei e fui até o fim. E aí também, claro, eu tenho os meus motivos para os livros que eu não largo. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Como que eu mais sinto falta do canal é a interação com vocês, então escrevam aqui nos comentários se vocês largam livros, que livros vocês já largaram, por quê. Eu pensei nesses motivos para largar leituras, mas eu acredito que vocês têm outros, então contem aqui, vamos trocar figurinhas. Só não vale me xingar porque eu larguei o Senhor dos Anéis, tá? Por favor, vamos manter o respeito. E por hoje é isso. Até a próxima. Beijinhos.